nós. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um que está aqui. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Bom, a gente sabe, poder sentar em nome do Senhor Jesus, a gente sabe que hoje é dia da Páscoa, né? Hoje é o dia da ressurreição de Cristo pela palavra de Deus. O mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro comemora essa data festiva, né? Uns comemora com alegria, muita alegria, porque na palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Mas eu quero dizer para vocês algo. Em Êxodo diz assim, que quando Deus falou para Moisés, Moisés, vai e tira todo o meu povo lá do Egito, porque o meu povo está sendo escravizado, o povo hebreu está sendo escravizado lá no Egito, e você vai lá. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que houve as 10 pragas do Egito. E qual foi a 10ª praga do Egito? Não vamos falar das outras, mas vamos falar praticamente da 10ª praga do Egito. A 10ª praga do Egito foi quando o faraó endureceu o coração dele de uma maneira tão grande que faraó, ele falou assim, eu não vou deixar, porque faraó usava o povo hebreu como escravo no Egito. Então a mão de obra do povo hebreu era muito importante, e ele sabia que se ele deixasse o povo, os hebreus, que era o povo de Deus, partir do Egito, ele ia ficar sem mão de obra nenhuma. Então ele endureceu o coração e falou que não ia deixar o povo partir, não ia deixar o povo ir embora. E endureceu de todas as maneiras. Nas 9 pragas anterior, ele foi endurecendo. Deus mandava rã, Deus mandava as águas que transformaram em sangue. Então Deus falou assim para Moisés, vocês pegam um cordeiro. Você sabe que o cordeiro é um animal que ele pode morrer, mas ele não emite movimento, ele é uma oferta viva a Deus. Naquela época era uma oferta que não esboçava esforço. Então ele mandou, eu vou ler aqui para vocês, ele mandou que fosse colocado esse cordeiro fosse orado, entregue na mão do Senhor. E depois esse cordeiro haveria de ser sacrificado em favor do povo hebreu. Por quê? O sangue desse cordeiro, ele teria que ser morto, o sangue tirado, e o sangue teria que ser passado em todas as portas do povo hebreu. Porque quando o espírito da morte passasse, logo mais à noite, daquela hora, daquele dia, passasse pelas portas, as portas estavam todas ungidas pelo sangue do cordeiro, pelo sangue daquele animal. Porque antigamente Jesus ainda não tinha vindo, Jesus não tinha nascido nesse mundo de uma virgem para salvar a humanidade. Então o povo vivia de sacrifício, era de sacrifício. O povo sacrificava o que tinha para quê? Para propiciação do pecado. E Deus ali pediu para que fosse um cordeiro, fosse um animal
branco, limpinho, de primeira categoria, que fosse sacrificado. E esse animal, ele representava, nos dias de hoje, é Jesus de Nazaré. Ele representa Jesus, aquele animal antigo, né? Então, aquele animal foi sacrificado, foi tirado o sangue daquele animal e foi colocado nos umbrais das portas do povo hebreu. Todas as pessoas que eram hebreu tinham que colocar o sangue daquele cordeiro na porta, porque o espírito da morte viria naquela noite para destruir todos aqueles que eram rebeldes, logo o povo Egito, né? O povo do Egito, que não queria libertar o povo hebreu, ou seja, o povo de Israel. Então, que assim eles fizeram. Eles sacrificaram o cordeiro, o animal, e colocaram, aspergiram nas portas o sangue do cordeiro. E ali a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a carne eles comiam junto com pães asmo. Eles, naquela hora que a morte estava passando, eles estavam fazendo o quê? Se deleitando da carne do cordeiro, né? Olha só, o privilégio que Deus dá a quem serve Ele. Muitas vezes, amado, o que está acontecendo no mundo inteiro aí, não vamos generalizar, porque cada caso é um caso, cada acontecimento tem a sua regra, tem a sua história com Deus, entendeu? Então nós não podemos generalizar, mas o que está acontecendo hoje em dia no mundo inteiro é realmente uma permissão de Deus. Sabe por quê, amado? Porque o homem em geral, a humanidade em geral, ela se afastou de Deus de uma maneira tão grande. Ela se afastou de Deus de um jeito tão grande. E ela começou a fazer coisas que desagradam. Aí nós dizemos assim, a palavra de Deus, ela vai dizer que no final dos tempos nós iríamos passar pelas dores, pelos sofrimentos, nós estamos passando. E outra coisa que eu quero dizer mais a vocês, são princípios. As coisas não tendem a melhorar, não. As coisas só tendem a piorar. O crente observa a palavra, observa a lei de Deus e procura cumprir, sabe? Só vai mesmo ser salvo é aquele que tiver o Senhor Jesus no coração, que o Senhor poderá salvá-lo. Por quê? Para que ele venha falar do amor de Deus para outros. Porque a prioridade do Espírito Santo de Deus é salvar almas para ganhá-la para o seu reino que vindouro. Essa é a prioridade. Jesus, ele já, Jesus está lá como nosso advogado, intercedendo por nós, porque Jesus é maravilhoso, ele é bom, ele intercede. Então, o que eu quero dizer para a igreja? Naquela época, a Páscoa ela foi comemorada dessa maneira. Através da obediência, a morte veio no Egito e derrubou todos os primogênitos, do homem até o animal. Foi morto, porque a palavra de Deus, ela disse, eu vou ler aqui em Êxodo, rapidinho, capítulo 12, 12, diz assim, naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim cumprirei todo aquele primogênito, o filho mais velho é o primogênito, é o primeiro. Os outros é a seguir, era o mais velho, é o primogênito, aquele que herdar, aquele que era o primeiro, aquele que, né, filho mais velho.
E diz aqui na palavra: tanto dos homens como dos animais, assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E a mesma coisa o Senhor está fazendo, está permitindo. Ele não está fazendo, ele está permitindo. Porque quando o Senhor faz assim, de repente ele faz e mata todo mundo, porque ele é Deus, ele pode. Foi assim no dilúvio. Separou a família de Noé na arca, mas quando ele mandou o dilúvio, mandou cerrar a arca por dentro e por fora, e as águas rolaram por 40 dias e 40 noites. Deus é Deus, ele faz. Hoje o que está acontecendo é o nosso Deus permitindo. Porque o homem, nós humanos, vamos falar nós humanos, estamos devera fazendo a nossa vontade. Estamos querendo fazer a nossa vontade. E o sacrifício daquele cordeiro tipificava o sacrifício de Jesus, porque o cordeiro, quando se dá em sacrifício, o cordeiro não chora, não geme, não grita. Assim foi o nosso Jesus, lá na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus que a única coisa que ele fez foi dizer: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Mas o Senhor não reclamou. Ele se deu por nós como cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. E o que está hoje no mundo é o pecado, assolando de tal maneira, gente. Meus queridos, minhas queridas, a gente não peca porque a gente mata. A gente não peca porque a gente rouba. A gente não peca porque a gente pega um na esquina e bate. A gente peca muito por pensamento. Os pensamentos têm sido sério. Porque a palavra de Deus, ela diz para o homem que cobiça a mulher do próximo: se uma mulher passar lá na esquina e você cobiçar ela com os olhos, com o desejo da sua carne, você já pecou. Se você brigou com alguém e chegar para esse alguém e dizer assim: minha vontade é te matar, você já matou. Aleluia. E se você chegar para o seu irmão e dizer assim: você é um safado, você já pecou. Então o pecado está demais. E não sobra a gente a isso, mas o pecado da destruição da vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância, mas o homem está destruindo a sua própria vida nos botequins da vida, nas gandalhas, na prostituição, na devassidão, na matança, na estupro de criança, de invulnerável. Então o homem está cometendo pecado na idolatria. Amados, o negócio está feio até para a gente, se a gente for parar e pensar. Imagina para o nosso Deus, que é puro, limpo e que é Deus de amor. Como Deus vai ver uma situação que está no mundo e vai ficar tranquilo? E o Senhor Jesus, todo dia, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, todo dia orando, zelando pela nossa vida, falando: Pai, mata ele agora não. Pai, faz isso com ele agora não. Pai, tenha um pouquinho de paciência. Pai, espera que ele vai tomar jeito. Porque Jesus, ele é o nosso maior intercessor. Ele está intercedendo dia e noite por cada um de nós. Mas os rumores do mundo estão chegando aos ouvidos de Deus, está chegando aos olhos de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui na vida? Estamos buscando a Deus?
Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, porque a hora não é fácil. Assim foi no Egito também, com o povo de Faraó, povo desobediente, povo idólatra, povo que não tinha amor pelo próximo, povo que matava escravo, povo que deixava as pessoas passar fome, destruía, entendeu? E povo que não obedecia, era o Egito. Nós somos, hoje em dia o mundo está que nem um Egito, uma Babilônia, glória a Deus. É uma Babilônia, um Egito, porque cada um quer fazer a sua vontade. Cada um quer fazer a sua vontade. Não, olha, o negócio está aí apertando. Nós todos somos falhos. O que nós devemos cada dia nos acertar mais e mais com Deus. Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está no controle de tudo. Deus permite, Deus aniquila, Deus destrói, mas Deus também constrói. Deus também edifica. Deus também levanta. Mas nós temos que fazer a parte boa que Deus quer que nós fazemos. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse dia, onde nós entendemos que Jesus ressuscitou por cada um de nós, quando muitos aí estão conquistando muito mais diabetes, sabia? Por causa do ovinho de Páscoa, gente. O ovinho de Páscoa está trazendo mais diabetes, o homem está matando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O homem está lá, comendo bastante ovinho de Páscoa, se matando, porque hoje ele está bem, mas amanhã, porque Deus quer o melhor para o seu povo. As coisas de Deus não é só mel, nem melado. As coisas de Deus é fazer muitas vezes aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer, para agradar a Deus, aleluia. Mas o povo vai que vai. É um deleite absurdo. É um deleite absurdo. É algo absurdo. Glória a Deus. Então, amado, assim foi naquela época. Quando Deus mandou o Filho dele aqui na terra, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Quando nós temos Deus no coração, o que nós fazemos? Nos limitamos. Porque Deus não quer que a gente viva a nossa vida, claro, Ele quer que a gente viva a nossa vida com amor, com alegria, com perdão, com satisfação. Ele quer que a gente viva a nossa vida, mas Ele quer também que nós olhemos para Ele, porque os dias são maus. Então Ele diz para nós que é necessário, porque Jesus chegou para nós e disse assim: eu sou a ressurreição. Jesus veio para dizer para cada um de nós: eu sou. Lembra do cordeirinho da Páscoa, que foi comemorado lá pelo povo hebreu, que foi sacrificado? Eu sou. É como ele falasse: eu sou. Naquela época, meu pai mandou sacrificar um cordeirinho, tipificando a minha vinda. Hoje, eu sou a ressurreição de vocês. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como viverá? Viverá para Cristo, para Deus. Amados, quantas pessoas aí, nesse momento, que estão piores do que os que estão no hospital. Estão piores. Estão mais mortos do que aqueles que estão entregando a sua alma a Deus no hospital. Seria bom se todos entendessem a santidade na vida. Glória a Deus. Seria bom. Santidade significa separação, amado.
Separação do mundo para fazer a vontade de Deus. Santidade não é ser santíssimo, não. Ninguém é santíssimo, tá? Santíssimo é só o Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele não dá a sua honra para ninguém. Deus é Deus, Ele não dá a honra dele para ninguém. Glória a Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, a honra dele não reparte também. A honra é dele. Tanto é que quando Satanás, quando Lúcifer queria atravessar o caminho dele lá no céu, invejando o que ele fazia, ele falou assim, ó, sai, vai lá para a terra, vai atentar quem tu quiser lá na terra, mas comigo aqui, você sabe que eu sou o Senhor. E Satanás veio para a terra fazendo o quê? Tudo isso que você está vendo. Morte prematura, destruição, faz uma revolução terrível na terra, e que vai incomodar o Espírito Santo de Deus, e o Senhor vai permitir. Não tem como ele não permitir, ele vai permitir. Mesmo que Jesus, por quê? Se o Espírito Santo de Deus não permite, se Deus não permite, o homem diz assim, Jesus é tão bonzinho, eu faço o que eu quero e Jesus me perdoa. Jesus é tão bonzinho, eu continuo fazendo o que eu quero e Jesus está me perdoando. Mas a palavra de Deus diz que nessa vida tudo passa. Somente a palavra de Deus é que não passa. Tudo passa, né? Jesus é bonzinho. Mas ele mesmo falou, não me chama de bom não, tá, gente? Só o Pai que está no céu que é bom. Ele é o bom. Então, meus queridos, minhas amadas, Jesus, ele falou, eu sou a ressurreição, todo aquele que crê. Então, nós precisamos... Todo aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós passamos dessa vida para outra. E eu quero dizer para você, que nós temos o privilégio de servir o Senhor e Ele nos guardar de todo mal. Sabe por quê? Isso é um privilégio de cada um de nós. Porque... Jesus, Deus, Ele não precisa de nós. Ele não precisa, Ele é Deus, gente. Ele é Deus. Mas porque Ele mandou o seu Filho amado por amor de nós. Ele não precisa, mas Ele tem amor a nós. Ele tem muito amor a nós. Só que Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós somos o quê? Falhos, pecadores, miseráveis que somos. O que nós somos? Nós podemos ajudar Deus? Não, não podemos ajudar Deus. É o Senhor que nos ajuda. Mediante quem? O seu Filho amado. Então, o que nós temos que fazer você nesse mundo aqui, se você quer alguma coisa, você não cola com aquele que pode? Você não pede ajuda àquele que pode? Então, o que nós devemos fazer nos dias de hoje é estar ao lado de Cristo. Porque Cristo, o privilégio que eu estou falando de nós estarmos do lado de Cristo, é o Senhor nos guardar de todo mal. Para quê? Para que nós continuemos a divulgar a palavra de Deus. Quanto mais nós viver na presença de Deus, mais o Senhor nos dá força, nos dá fé e nos dá até a força de remar contra todas as doenças. Praga alguma chegará à nossa tenda, diz no Salmo 91, que o anjo do Senhor está conosco, nenhum mal te sucederá. Então você entendeu o que é a Páscoa? A Páscoa significa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim como Ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com Ele. Mas temos que morrer nesse mundo com Ele. Assim como Ele morreu, nós temos que morrer em Cristo. Tá? Vocês entendem esse mistério? Nós temos que morrer. Ele morreu. Tá? Nós devemos deixar todo o pecado,
tudo aquilo que nós temos, deixar para trás e seguir a Cristo, para que a sua palavra permaneça em nós e Ele seja a ressurreição em nós. Então, por isso nós pedimos, por isso que nós pedimos para o nosso próximo, nós oramos, porque nós confiamos no Deus que tem amor por nós, que não precisa de nós. Sabe quando é que Deus precisa de nós? Que Deus já me tocou em oração? É para a gente orar pelo próximo, para a gente orar pelo nosso irmão, fazer oração. Aí Deus precisa de nós. Aí Ele vai precisar de nós. Mas quantos estão lá no mundo morrendo e já não podem fazer mais isso? Amém, gente? Vocês entenderam a palavra? Vocês entenderam o que é que Jesus quer fazer na vida de cada um? Ele quer dar vida e vida com abundância. Não é? Amém? Glória a Deus. A gente tem que permitir abrir o nosso coração para Cristo, aceitar Ele como o único suficiente Salvador. Não é? Aceitar Ele para que nós, através do sangue dele, lá na cruz do Calvário, sabe? O Cordeiro, ele perdeu o sangue. O sangue foi aspergido nas portas para salvar o povo, aquele povo hebreu. E Jesus verteu o sangue lá na cruz do Calvário, deixou o sangue cair, levou lança de fel e vinagre. Para quê? Para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Por isso você vê aí o que está acontecendo. Muitos estão perecendo. Mas, amado, vamos orar, vamos continuar a orar, para que Deus tenha misericórdia, né? Fica com essa palavra nessa noite no seu coração, glória a Deus, que Jesus é contigo.